Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está escrito aí em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Interessante, queridos, que a Bíblia aqui ela não diz que devemos ficar sem falar. Nós devemos estar sempre também falando. Mas que devemos ser tardios em falar. Nós devemos estar sempre prontos para ouvir e sermos tardios para falar. Quando não nos apressamos muitas vezes em falar, geralmente temos uma resposta melhor para estar dando. Porque nós não nos apressamos em estar falando. Aqueles que estão sempre mais prontos para ouvir, além de estarem ali cumprindo um mandamento bíblico, eles terão sempre uma resposta com mais sabedoria para estar dando para aqueles que estão lhe ouvindo. Por isso é importante estar sempre mais prontos para ouvir e sermos tardios para falar. Mesmo que tenhamos o Espírito Santo, mesmo que o Espírito de Deus esteja em nós, precisamos ter a sabedoria para sabermos a hora certa de falar. Você tem se preocupado com isso? A hora certa de você falar, ou você tem falado pelos cotovelos? Tiago 1, versículo 5 diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida, ser-lhe-á dada. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, meu irmão. Você está com falta de sabedoria? Busque-a em Deus. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e nenhuma sabedoria. São coisas totalmente diferentes. Não quer dizer que pelo fato de você ler muito, ter muito conhecimento, aquela pessoa, você esteja sendo uma pessoa cheia de sabedoria. Não tem a ver uma coisa com a outra. Pode ter até as duas coisas, mas conhecimento não traz sabedoria. A sabedoria, você vai tê-la principalmente quando ela vem de lá do alto. Como diz aí Tiago 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Claro que, através do conhecimento, das experiências que a pessoa já passou na vida, ela pode, sim, desenvolver uma sabedoria nas suas tomadas de decisões. Mas, mesmo se você não tiver conhecimento, você pode adquirir essa sabedoria dada por Deus. E muitas vezes você tem muito conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria. Na hora de tomar uma decisão, você não toma a decisão correta, seja entre os familiares, seja na empresa, enfim, qualquer outra área da vida. Muitas vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para tomar as decisões certas, as decisões corretas. Então uma coisa, muitas vezes, não tem nada a ver com a outra. Busque sempre sabedoria, principalmente a de lá do alto, aquela que vem de Deus. Então tem muitos cristãos aí que, mesmo tendo o Espírito Santo, estão agindo sem sabedoria. Não estão, por exemplo, sendo tardios no falar. E nós precisamos ser tardios no falar. Ser tardio no falar é falar na hora certa, na hora necessária, na hora que a palavra realmente vai ter valor. Em Eclesiastes 3, versículo 1 e o versículo 7 vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 7. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Então há aquele tempo que você precisa estar calado, ouvindo. Vai haver o tempo de você também falar. E Tiago 1,19 diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir e sermos sempre tardios para falar. E erramos muito quando nós invertemos esta ordem. Muitas vezes falamos naquela hora que deveríamos apenas ouvir. Então não há como estabelecer muitas vezes um diálogo, por exemplo, entre duas pessoas, se as duas quererem falar ao mesmo tempo. Não tem como, uma tem que parar para ouvir. E depois a outra dá a oportunidade à outra de falar também. Mas tem pessoas que não deixam nem você concluir o seu raciocínio ali do que você está falando, porque querem falar o tempo inteiro. O tempo todo está querendo falar. E às vezes fica dificultoso realmente você
estabelecer ali uma conversa, estabelecer um diálogo, porque a pessoa fala, você está ouvindo, na hora que você quer falar, começa a falar, ela já lhe interrompe. Você não termina nunca de concluir o que você está falando, porque a pessoa não tem paciência para ouvir, só quer falar. E olhe que tem muito mais pessoas assim do que o contrário. Pessoas que só querem mais falar do que estar ouvindo, infelizmente. E aí a gente vê que no mundo cristão, por exemplo, nós que procuramos ler e praticar aquilo que está na Bíblia, né? Com todos os nossos esforços, todos os nossos erros, defeitos, nossos tropeços. Mas o cristão, ele tem que estar praticando aquilo que está na palavra de Deus. O cristão, por exemplo, deveria agir como um verdadeiro psicólogo. Não estou aqui desmerecendo os psicólogos, não. Graças a Deus porque eles existem. Graças a Deus porque Deus tem capacitado pessoas como na área da psicologia, em toda a área da medicina e em todas as outras áreas para ajudar uns aos outros. Mas às vezes são coisas simples que entre nós já poderia estar sendo resolvida. O cristão, por exemplo, ele deveria estar agindo como um psicólogo, em estar dispondo do seu tempo para estar ouvindo o outro. E muitas vezes a correria não deixa, nós priorizamos mais as coisas do dia a dia, as coisas desse mundo, do que as coisas espirituais. O psicólogo, por exemplo, ele ouve muito mais do que o que fala. Nós deveríamos estar agindo assim, porque a palavra de Deus nos orienta a isto. Todo homem esteja sempre pronto para ouvir e seja tardio para falar. Tem pessoas que gostariam de encontrar alguém para que pudessem lhe ouvir. Ela só queria falar um pouco. Tem pessoas que gostariam de colocar para fora aquilo que está lhe angustiando por dentro e não acha ninguém, meu irmão. Não acha você, não acha ninguém para se desabafar um pouco. Porque nós estamos nas nossas correrias. Nós não temos 5 minutos para dar de atenção à pessoa. Nós não temos um tempinho para ir visitar aquela pessoa que está ali, muitas vezes tão carente, precisando de uma atenção, precisando de alguém para apenas ela falar. Você pode não ter conselho nenhum para dar naquele momento, mas só o fato de você estar ali e ouvindo aquela pessoa, você vai estar ajudando muito aquela pessoa. Ela só quer desabafar. Tem pessoas que depois de um desabafo até agradecem: meu irmão, me desculpe, muito obrigado por você ter me ouvido. Ela queria colocar aquilo para fora. E às vezes não encontra ninguém, aí a solução é pagar um psicólogo para que possa lhe ouvir. E aqueles que não podem pagar um psicólogo? Por que você, como cristão, não pratica o que está na palavra de Deus? Por que você não procura ser aquela pessoa que esteja sempre pronto para ouvir as outras pessoas? Por que você só quer mais falar? Só quer mais desabafar? Certo que você vai ter o seu momento também de falar, de se desabafar, de colocar para fora aquilo que também está lhe angustiando. Mas procure ser aquele também, aquela pessoa que esteja pronta para ouvir. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não estão doando o seu tempo para estar ouvindo as outras pessoas. E como eu disse aqui, inclusive o cristão, que deveria estar cumprindo o que está na palavra de Deus, sendo sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Ninguém quer dispor do seu tempo para ouvir o outro. E é isso aí que vai estar, muitas vezes, adoecendo as pessoas. Porque todo mundo só quer falar, ninguém quer parar para ouvir o outro e acaba adoecendo as pessoas. E Deus nos fez para dependermos uns dos outros. Não existe essa questão de viver sozinho ou isoladamente. Deus nos fez propositalmente para dependermos primeiramente dele e depois dependermos uns dos outros. Em Hebreus 3, versículo 13, está escrito assim: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha só, exortai-vos uns aos outros de vez em quando, de ano em ano, de mês em mês, não. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3, versículo 13. Devemos estar nos exortando uns aos outros todos os dias, queridos. Como que alguém vai nos exortar, se muitas vezes nós não estamos querendo ser exortados? Muitos querem exortar,
mas não querem em momento algum, às vezes, ser exortado por alguém. Muitos estão sempre prontos para falar, mas não estão prontos para ouvir. E é aí onde muitas vezes nós adoecemos, porque só queremos falar, não queremos parar para ouvir. Então, queridos, priorize sempre ouvir mais, falar menos e sempre falar só o necessário. Procure sempre ouvir mais, fale menos, e quando você falar, fale somente o que é necessário. É o que está aí, por exemplo, em Efésios 4, versículo 29, nos dando este conselho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que o ouvem. Então não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecorosa, nenhuma palavra suja, imunda, impura, nenhum palavrão. Mas deve sair da nossa boca aquela palavra que for boa para a edificação do outro, conforme também a necessidade, e assim transmita graça àqueles que estão lhe ouvindo. Efésios 4, versículo 29 diz isso aí. Então aquele que muitas vezes não é tardio para falar, vai sempre falar palavras fora do tempo, fora do contexto, que não vai ter às vezes muito valor. Provérbios 25, versículo 11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só, a palavra que é dita no seu tempo, no tempo certo, a Bíblia compara esta palavra como maçãs de ouro em bandejas de prata, em salvas de prata. Olha só, maçãs de ouro em salvas de prata, assim também é a palavra que é dita a seu tempo. Você tem exercido isso aí na sua vida? Você tem dado uma palavra no seu tempo certinho? Ou você sai falando na hora que quer, do jeito que quer? Então a gente vê ali que a palavra dita fora do tempo, na hora errada, ela não vai ter valor. Ela perde o seu valor. Por isso é importante você falar no tempo certo, na hora certa. A pessoa está muito nervosa, deixa ela calmar mais. A pessoa está meio embriagada ali, perca muito seu tempo não. Talvez ela não vai nem lembrar de quase nada do que você falou. Deixa ela vir para a lucidez. A pessoa que está com muita raiva, muita ira, ela também não vai raciocinar nas suas palavras. Deixa baixar a bola. Então fale a palavra no seu tempo, querido, para que ela possa ter valor. E muitas vezes não devemos ser omissos, querido. Mas às vezes a melhor resposta naquele momento ali é o silêncio. Não estou falando para você ser omisso, você ser aquela pessoa sempre omissa, nunca fala. Não, mas tem momento para tudo. Tem momento que a melhor resposta é aquela que não se dá. Não é isso aí o ditado? Às vezes a melhor resposta é aquela que não se dá, é o silêncio. Inclusive a gente vai ver que Jesus algumas vezes ali se utilizou do silêncio como resposta. Você vai ver, por exemplo, que ele ficou em silêncio ali diante dos sacerdotes, no Sinédrio ali quando ele foi preso, em Mateus 26, 62. Ele também vai ficar em silêncio ali diante de Pilatos, em Mateus 27, versículo 13 e 14. Muitas vezes precisamos realmente dar como resposta o silêncio. Em Provérbios 29, versículo 20, diz assim: tens visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha só, há maior esperança para o tolo, para o insensato, do que para aquele homem que é precipitado em suas palavras. Quantas advertências a palavra de Deus nos traz para nós estarmos sempre mais prontos para ouvir e sermos cautelosos no nosso falar. Quantas advertências, né? Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, meu irmão? Tenho. Aí a palavra de Deus diz: mas maior esperança há para o insensato do que para ele. Há maior esperança para o tolo do que para aquele que é precipitado no falar. E muitas vezes o precipitado, ele promete coisas que ele depois não tem como cumprir.
O precipitado muitas vezes ele vai falar coisas que depois ele irá se arrepender. Por isso não devemos ser precipitados no nosso falar. Provérbios 19, versículo 2, também diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca aquele que é precipitado. Olha só, tudo na mesma linha. Não é bom proceder, tomar alguma atitude, fazer algo, tomar alguma decisão sem antes refletir. É o que Provérbios 19, versículo 2 está dizendo aí. Você vai fazer algo, tomar uma decisão, você vai tomar alguma atitude, não é bom você proceder sem antes você refletir. E peca aquele que é precipitado, aquele que se precipita. Então, o melhor, muitas vezes, é ficar calado quando não temos nada para falar. Se você não tem nada para falar, você não tem nada para dizer, muitas vezes o melhor é ficar calado. É cumprir o que está lá em Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Que Deus nos conceda sabedoria, meu irmão, para ouvirmos mais e falarmos menos. Que Deus te dê essa sabedoria a você, a todos nós, para ouvirmos mais e falarmos menos. Inclusive isso se aplica à leitura da palavra de Deus. Veja só, quando você está orando, você está falando. Você está tendo um diálogo com Deus. Você está colocando diante de Deus ali o seu clamor, as suas angústias, os seus agradecimentos, tudo. Você está falando. Quando você está orando, você está falando. Mas quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus falar a você. E a palavra diz: seja sempre mais pronto para ouvir e seja tardio para falar. Não estou aqui desmerecendo a oração, não. É muito importante. Orar é fundamental e não podemos jamais deixar de estarmos orando a Deus. É fundamental. Joelho no chão, oração a Deus. Mas ouça mais e fale menos. Ouça mais Deus falando contigo através da leitura da palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Não fica atrás de revelações, de profetas, de um e outro. Não, meu irmão. Você tem acesso direto a Deus. Através de Jesus. Deus nos deu esse acesso direto a Ele. Antigamente, no Antigo Testamento, precisávamos do sacerdote para termos essa ponte, né? Mas você hoje tem direto acesso a Deus através do Filho de Deus, através de Jesus. E nós temos a palavra de Deus aí. Você quer ouvir toda a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Mas tem pessoas que quase nunca lê a Bíblia. Só faz orar. Não estou desmerecendo aqui a oração. Mas se a gente for aplicar esse versículo de Tiago 1,19, em que nós devemos estar mais prontos para ouvir e tardios para falar, a gente pode entender aí que nós precisamos ler muito mais e devemos orar também, mas ler mais do que orar. Porque somente através da leitura da palavra de Deus você vai ter conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai colocar toda essa vontade de Deus na prática, no dia a dia. E Deus vai estar te abençoando ricamente. Porque não adianta também você orar muito e na prática estar fazendo coisas que aborrecem a Deus. Não vai ter muito valor não essa sua oração. Você deve orar, mas você deve conhecer a vontade de Deus para você. Você deve ouvir Deus falar contigo. Mas eu estou falando de ouvir, não é de estar atrás de pessoas para estar te falando o que foi que Deus falou, não. Você quer ouvir Deus falar contigo? Vá para a palavra, vá para a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.